É, Bom dia novamente a todos. Já está gravando. É, Bom dia a todos. Então, dando continuidade ao processo de promoção do professor Alexandre Leiras à categoria de professor titular, nessa primeira parte da manhã foi feita a avaliação de desempenho do professor a partir dos relatórios de desempenho enviados por ele, considerando a pontuação e os critérios expressos pelas resoluções do Consune e da congregação da Escola de Química. O professor Alexandre foi considerado apto, após conseguir um total de, já com a pontuação corrigida, de 150 pontos. Com isso, o candidato pode proceder à segunda e terceira partes do processo de promoção e damos início agora ao processo, então, de exposição do memorial, após o que a banca vai fazer os seus comentários. O professor Alexandre já está a postos para fazer a sua apresentação? Sim, professor Virgílio. Vou colocar a apresentação agora. Acho que, segundo as regras, você tem em torno de 50 minutos para fazer a sua apresentação. Ok. Já está aparecendo para todos a apresentação? Sim. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Eu vou passar agora a falar um pouco da minha trajetória profissional, né? A abordagem que a gente pretende fazer é passar lá desde o meu nascimento até entrar na faculdade, de uma forma bastante célebre, né? A minha graduação em Engenharia Química, o mestrado em Engenharia Química, uma vez que eu virei docente da UFRJ, e até chegar aos 25 anos depois. Bom, eu sou o filho do meio do casal do seu Alfredo e dona Rita. Meu irmão mais velho é Alfredo, é médico, é um ano mais velho do que eu. E minha irmã mais nova, ela é 14 anos mais nova do que eu, é fisioterapeuta. Nasci em Botafogo e fui criado até os 7, 8 anos em Copacabana, uma passada rápida pela Baixada Fluminense em Jardim Primavera, e depois fui para Jacarepaguá, onde fiz toda a resto da minha infância e juventude até sair de lá casado. Bom, eu sou oriundo do ensino público no ginásio, primário e ginásio, né? Antigo primário e ginásio. Estudei no Menezes Cortes até o final dessa primeira etapa, né? E dessa etapa eu tenho como recordação a professora Laura, de Ciências, que foi quem despertou o meu interesse para a Química, né? E o único amigo de infância que eu tenho até hoje, que é como se fosse um irmão, crescemos juntos e fizemos nossa trajetória bastante próximo. Hoje ele mora em São Francisco, mas é como se fosse um irmão, né, que participa de todos os eventos, todas as fases da minha vida. Depois que terminei o ginásio, eu fui para o ensino particular, né? O ensino público, na época, era bastante distante da minha casa, e meus pais ficaram meio receosos de eu ir ou eu iria para a Gávea, o Celso Sucoff, ou eu iria para o Tanque, né? Onde era bastante remoto, bastante longe. E aí, nessa mesma época, entrou um colégio novo em Jacarepaguá, o Colégio Baense, que tinha como característica ser oriundo de um curso na década de 70, 80, bastante famoso em relação à aprovação do vestibular. Então, era uma iniciativa desse cursinho se transformar em colégio. E aí, a forma do ensino deles foi uma forma bastante particular. Eles não tinham livro, texto, eram apostilas elaboradas pelos professores.
E a característica muito legal desse colégio é que a grande maioria dos alunos já se conheciam de outros colégios e moravam próximo do colégio. Então, a gente era bastante unido. E uma característica muito legal também dessas turmas do segundo grau foi que a gente era bastante antenado com o momento do Brasil, né? A gente participou de uma caravana no 1º de maio, famoso 1º de maio do Rio Centro, onde estourou a bomba, a gente estava lá, né? Éramos 15, se eu não me engano, que fizemos uma vaquinha e alugamos o próprio micro-ônibus que levava os alunos para o colégio para levar a gente para lá. Também, uma peça bastante famosa na época, Capitães de Areia, nós também no colégio conseguimos uma apresentação exclusiva para o colégio e depois um debate com os diretores e os atores, porque essa peça tinha um apelo social bastante grande e naquela época era uma coisa bastante interessante, né? Então a gente era bastante unido, era uma turma grande e essa turma até hoje se encontra sempre que possível. A gente pelo menos tenta fazer um evento por ano, um churrasco, para poder se encontrar. A grande maioria ainda mora em Jacarepaguá, eu não moro mais em Jacarepaguá, mas é sempre um evento bastante interessante. Nessa época que eu estudava no Baense, o vestibular do Sesgran Rio, que só tinha Sesgran Rio na época, ele mudou. Ele passou a ser uma prova que seria por áreas, né? Áreas tecnológicas, áreas de saúde, área de humanas. O que significava isso? Quem ia fazer engenharia, como era o meu caso, ia ter uma prova geral e depois provas específicas. A prova geral era tudo diferente de onde o curso que eu ia fazer se colocava. Então, tinha uma prova geral de História, Geografia, Biologia e Inglês e 2 provas específicas, uma de Português e Matemática e outra de Química e Física, além, é claro, da redação. Isso fez com que a forma do colégio mudasse bastante, fazendo com que a gente ficasse praticamente o dia todo no colégio, porque a gente tinha aula de reforço das específicas à tarde. E aí eu fiz o vestibular, fui aprovado para Engenharia Química na UFRJ no 2º semestre. E aí concluí o meu curso no Baense em 82 e entrei na UFRJ no ano seguinte, no 2º semestre. As aulas começaram em 15 de agosto de 83, né? E tinha toda uma política, como tem até hoje, de ambientação dos calouros na escola. Agosto é sempre marcado como a Semana da Escola, uma semana comemorativa da Escola de Química. E entrar no 2º semestre, a gente entrou praticamente na Semana da Escola de Química. Então, além da ambientação, a gente teve, naquela época, tinha bastante festividade, bastante palestras para conhecer um pouco mais de como funcionava a Escola de Química. E aí, nessa ambientação, nessa semana de ambientação, essa gincana que o diretório fazia, a minha equipe foi a vencedora, a gente ganhou a primeira gincana de calouros que teve na Escola de Química. Bom, os primeiros anos de graduação era um momento bastante particular, bastante peculiar, porque a gente estava à beira da abertura política, próximo do fim da ditadura, e o movimento estudantil estava retomando, estava começando a viver novamente, né? Começando a reviver, né? Em relação ao que existia na década de 60 até início da década de 70. E aí essa movimentação fez com que a gente buscasse, né, ter um reitor eleito pela comunidade. E aí essa movimentação toda fez com que, em 85, a gente conseguisse eleger o professor Horácio Macedo, do Instituto de Química, que era muito social, muito preocupado com a situação social do país e da universidade propriamente dito. Bom, ao longo da minha graduação, eu fiz monitorias. Eu fui monitor de Química Analítica durante 3 períodos, né? Mais especificamente análise quantitativa 1 e 2,
que durou de 87 até 88. No segundo semestre de 88, eu fui convidado pelo professor Isaac Plasta para ser monitor de termodinâmica. E depois, no primeiro semestre de 1990, ou seja, no meu último período, eu fui monitor da disciplina de Operações Unitárias Experimental, hoje Laboratório de Engenharia Química. Nessa minha passagem como, no movimento estudantil, eu participei como presidente do diretório acadêmico. Eu fui presidente do diretório acadêmico de 88 a 89. Essa representação estudantil me colocou pela primeira vez numa sessão de congregação, onde eu percebi que, para participar de uma congregação, você tinha que saber todas as regras, todas as legislações, todas as resoluções, tudo que envolvia a sua participação. Não era simplesmente ir lá e tentar opinar. A gente tinha, ainda mais naquela época, que existia uma distância bastante grande ainda entre docente e os estudantes. Depois da presidência do diretório acadêmico, eu fui representante dos estudantes no Departamento de Engenharia Química. Fiz estágio no Instituto Nacional de Tecnologia, na área de catálise. Foi meu primeiro contato com catálise, sob orientação da Lúcia Appel. E foi nesse estágio que eu tive contato com o professor Caetano Moraes pela primeira vez. Ele era professor 20 horas da Escola de Química e atuava no INT. E aí, através desse contato, a gente trabalhou uns 3 meses lá no INT, e aí ele me convidou, porque ele estava fazendo um projeto para voltar para a dedicação exclusiva na Escola de Química, e me convidou para fazer iniciação científica com ele. E aí eu aceitei. O professor Caetano é um cara que tem uma importância muito grande na minha vida, como a gente vai ver ao longo dessa apresentação, e eu fui bolsista de iniciação científica dele durante 1 ano e meio. E aí, nessa iniciação científica, foi quando eu tive meu primeiro contato com as eólitas, que foi uma base da minha vida de pesquisador, onde eu trabalhei com os eólitas na minha dissertação de mestrado. E aí, nessa iniciação científica, eu apresento o meu primeiro trabalho, que foi um trabalho feito para o Congresso Brasileiro de Química, que era o trabalho Estudo, Pré-Tratamento e Desativação de Catalisadores de FCC, de craqueamento catalítico em leito fluidizado. Nesse mesmo ano, em 89, devido a um trabalho que eu tinha feito no INT no ano anterior, que foi apresentado, não com a minha autoria, mas com a minha participação no trabalho, eu participei pela primeira vez num seminário brasileiro de catálise, hoje chamado de Congresso Brasileiro de Catálise, na época Seminário de Catálise do Instituto Brasileiro de Petróleo. E aí a gente entra no meu último ano. Esse meu último ano é um ano da minha formatura. E aí tinha que decidir o que eu queria fazer. E aí entram em cena 2 professores que tiveram uma importância nessa decisão. Primeiro, meu orientador, Caetano Moraes, e depois o professor Eduardo Falabella, com quem eu tinha feito 2 cadeiras na graduação, uma de cinética e reatores e outra de catálise heterogênea. Conversei com os 2 e, pelas sugestões, pelas nossas conversas, eu decidi fazer mestrado. E aí a segunda etapa agora era buscar onde fazer mestrado. Caetano perguntou, um belo dia, se eu não queria fazer mestrado fora do Rio, na Universidade Federal de São Carlos, que ele conhecia os coordenadores de lá, que ele podia me fazer uma carta de apresentação. E aí eu decidi me inscrever no programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFSCar, programa esse que tinha, na época, eu não lembro qual era o conceito, mas era o segundo melhor do país, o primeiro era a COP, Unicamp, e o segundo São Carlos. E aí o professor Falabella, quando soube que eu estava indo para São Carlos, ele me disse que estava participando de um programa da Fábrica Carioca de Catalisadores, junto com a Petrobras, de ofertas de temas
de dissertação de mestrado. E aí, com as conversas que tivemos, ele fez uma proposta à FCC para um tema ir para São Carlos, né? Junto com o meu orientador Dilson Cardoso, e aí eu virei bolsista de mestrado da FCC. E aí eu formei no dia 18 de agosto de 1990, esse mês passado agora fez 30 anos que eu estou formado, né? E da minha graduação eu trago até hoje grandes amigos, que a gente também se encontra sempre, né? Pelo menos uma, duas vezes por ano a gente está sempre se encontrando, o grupo todo, fora que um ou outro a gente se esbarra ao longo desse ano todo. E aí eu fui aceito no programa de pós-graduação em Engenharia Química da UFSCar. Aqui eu quero registrar que o professor Caetano, além de ter tido a generosidade de me mandar uma carta de apresentação, ele fez questão de me levar a São Carlos. Em maio desse ano, antes da minha formatura, eu precisava ir a São Carlos para fazer a confirmação da matrícula, e ele se dispôs a me acompanhar para me apresentar ao pessoal lá em São Carlos. E aí eu comecei meu mestrado, o tema da minha dissertação era efeito do tratamento ácido nas eólitas ultraestáveis sob uma reação de desproporcionamento do etilbenzeno. A orientação era do Dilson Cardoso, lá em São Carlos, e esse tema foi um tema proposto pela FCC, que eu tive a oportunidade de ser orientado pelo Dr. Jorge Gusmão da Silva, então pesquisador da FCC. Esse trabalho visava a gente fazer um tratamento ácido na superfície do catalisador, de tal forma a alterar a acidez superficial sem danificar a estabilidade do catalisador. Defendi em 22 de dezembro de 92, naquela época ainda era retroprojetor, ainda era uma varetinha de bambu, e a gente queimava os acetatos para poder fazer a nossa defesa. A banca foi o professor Gustavo Paim Valença, da Unicamp, Dilson Cardoso, Eduardo Falabella e Jorge Gusmão da Silva. E aí eu defendi no dia 22 de dezembro de 92, e que virou uma data marcante na minha vida, como vocês verão à frente. Além do aprendizado todo de zeólitas que eu tive, montagem de unidade catalítica, avaliação, caracterização, discussão de resultados, eu tenho as amizades feitas desde esta época, né? Com meu orientador, Dilson Cardoso, com os amigos de mestrado e de noitada, Marcelo Zayat, Hilton Cardoso e Alexandre Freitas. Marcelo Zayat é professor da USP de São Carlos, Hilton Cardoso trabalha numa estatal lá em Porto Alegre, e Alexandre Freitas é empresário do ramo educacional em São Paulo. E também os amigos que eu fiz por conta do projeto da fábrica, de ser bolsista na fábrica. O Pedro Arroio, que fazia mestrado na COP e também era bolsista, hoje é professor da Estadual do Maringá. Eledir, que era meu colega de mestrado em São Carlos, também bolsista da fábrica e hoje em dia diretor do Instituto de Química da Federal do Rio Grande do Norte. E José Marcos, que era um ano à frente da gente, na época da fábrica ele já era funcionário da fábrica, e hoje em dia ele é consultor técnico, né, consultor de tecnologia da Fábrica Carioca de Catalisadores. Bom, como trabalhos gerados na minha dissertação, eu gerei 3 trabalhos apresentados em congresso, sendo um congresso internacional e 2 congressos nacionais, e uma publicação numa revista, né, da área, Applied Catalysis. E aí, findo o mestrado, existia uma perspectiva de contratação da Fábrica Carioca de Catalisadores, né? Era uma perspectiva não muito concreta, mas era uma perspectiva. E aí, ao longo do início de 93, eu fiquei aguardando para ver se essa perspectiva se concretizava. Como ela não se concretizou,
em abril, eu procurei o professor José Luiz Fontes Monteiro, da UFRJ, num evento ocorrido em 92 na UERJ, conversando, ele me convidou, caso eu quisesse fazer doutorado, que eu procurasse no PEC, e foi o que eu fiz. Com isso, apresentei a candidatura ao doutorado e fui aceito no programa de Engenharia Química da COP para fazer doutorado, e começando em abril, e o tema, estudo da resistência das eólitas USY a composto nitrogenado, tema esse também, como é que se diz, oferecido pela Fábrica Carioca de Catalisadores. E também no meu doutorado, eu virei bolsista da Fábrica Carioca de Catalisadores, desenvolvendo a minha tese de doutorado. Nessa época, a ideia era usar os mesmos catalisadores desenvolvidos no mestrado como uma etapa inicial, para ver como é que ele se comportava frente a uma reação de craqueamento dopada com piridina, porque a ideia era ver o quanto o catalisador ácido era resistente a compostos nitrogenados. Então, assim que eu entrei, eu fui direto para o laboratório, e foi nessa época que eu conheci o Air, um grande amigo. Ele era o químico responsável pelo laboratório, e nós temos uma amizade bonita até hoje. Ele é padrinho da minha filha mais nova, e a gente está sempre conversando, sempre batendo papo, sempre trocando ideia. Ao longo de 93, mesmo depois do doutorado, começaram a ter algumas oportunidades de emprego, e essas oportunidades elas não se concretizaram. E aí, o que aconteceu em 94? Nasce a minha filha mais velha, Thaisa Leiras Gomes, e o meu querido orientador Jorge Guzmão da Silva, vem a falecer. Né? Foi uma perda, né, muito grande. Além dele de ser um ser humano fantástico, era um grande pesquisador, grande profissional. E aí começou-se a ter uma preocupação. Década de 90 havia uma recessão, e foi nesse ano que apareceu a oportunidade de fazer um concurso para professor da Escola de Química. E aí eu me inscrevi num concurso que tinham 15 candidatos, chamado, né, um concurso para professor assistente no setor de gestão tecnológica e setores da indústria química orgânica do Departamento de Processos Orgânicos. Esse concurso ele teve 4 etapas, né? Uma etapa que foi chamada Teoria da Prática, onde a gente ia propor uma determinada prática para um determinado assunto. A prova de títulos, a prova de escrita e a prova de didática. A prova de didática foi fantástica, porque nessa prova todos os colegas que trabalhavam no laboratório do professor Zé Luiz, inclusive ele, fizeram questão de assistir à prova para me incentivar. Né? Eu fui aprovado em primeiro lugar, por indicação de 3 avaliadores, e uma coisa que eu gosto sempre de falar, eram 3 avaliadores, 4 provas, 12 notas. E das 12 notas não teve nenhum candidato que teve uma nota maior do que a minha. Então, eu fui aprovado com a maior nota de todas as 12 provas, sendo indicado pelos 3 avaliadores. Como dizia o Finado Sucupira, que era chefe do departamento, assim que saiu o resultado do concurso, ele sempre dizia que eu tinha matado um boi na encruzilhada para que faltasse quase todo mundo do concurso, porque eram 15 candidatos, mas 10 faltaram. E eu sempre retrucava com ele que, se eu soubesse que seria assim, eu matava 2 para não ir nenhum. E aí, com isso, em 12 de janeiro de 95, eu tomo posse no Departamento de Processos Orgânicos e sigo a minha formação, o término da minha formação acadêmica, né, o término do meu doutorado, já como professor da Escola de Química. Na época, a Escola de Química era dirigida pela professora Adelaide Antunes e o Sucupira, o chefe do departamento. Né? Assim que eu entrei, fui alocado em 2 disciplinas, Tecnologia Orgânica 1 e Tecnologia Orgânica Avançada, ambas as disciplinas dividindo com outro professor. Bom, assim que entrei, fui designado para a primeira comissão de orientação e acompanhamento acadêmico. Eu entrei no dia 12 de janeiro, na congregação do dia 17 de janeiro propuseram meu nome, e eu fui
nomeado para essa comissão, e essa comissão tinha como característica orientar aqueles alunos que estavam em fase de jubilamento, de tal forma que a gente pudesse recuperá-los, né? E fui membro dessa comissão até julho de 2018. Praticamente 23 anos ininterruptos atuando nessa comissão, e eu tive a honra de ter 6 alunos orientados que conseguiram fazer o término dos seus cursos e conseguiram formar. Ainda nesse ano de 95, fui convidado para ser coordenador de estágio da Escola de Química, né? Havia um problema na coordenação de estágio com a coordenadora de estágio, e aí a diretora Adelaide Antunes me convidou para assumir esse cargo. E nesse ano também nasce a minha filha do meio, minha segunda filha, Alexandra. Em 96, também passei a coordenar um curso de graduação em Engenharia Química. Por quê? Também houve um problema com a coordenação, um problema maior de relacionamento com a sessão de ensino, e aí a professora Adelaide Antunes me convidou para coordenar o curso de Engenharia Química, e, em princípio, seria pro tempore, não era para assumir a coordenação, eu iria acumular a coordenação de graduação com a coordenação de estágio. Mas acho que o trabalho começou a ser feito de uma forma bastante profícua, que eu fui designado em definitivo a ser coordenador de estágio. Nessa época, a coordenação de estágio era muito presencial, era muito trabalhosa, a gente não tinha o sistema de gerenciamento que a gente tem hoje, chamado SIGA, e aí as diversas atividades que tomavam meu tempo fizeram com que eu começasse a negligenciar o meu doutorado. E aí eu fui obrigado a trancar a minha matrícula no doutorado. Em 97, como coordenador do curso de Engenharia Química, a Escola de Química foi convidada para participar de um projeto piloto que a ABEC estava fazendo junto com uma instituição da América do Sul, visando criar um sistema de autoavaliação. E aí a ABEC escolheu a Escola de Química para fazer parte desse projeto piloto, e eu fui designado pela direção da escola para presidir o comitê interno. Por conta do momento, por conta da época do governo, esse projeto piloto não foi muito à frente. A gente criou alguns critérios de autoavaliação. Nessa mesma época, a UFRJ também estava elaborando o critério de autoavaliação deles, e aí esse comitê ele se desfez um ano após. Bom, como eu falei, eu fui designado para 2 disciplinas, e nas 2 disciplinas eu dividia com outros professores. E aí isso começou a me incomodar, porque eu não tinha uma identidade com os alunos da turma, né? Principalmente numa das disciplinas, que a aula era sábado e segunda, sendo sábado que um professor 20 horas dava aula, um professor tempo parcial, e segunda revezava, ora eu, ora a professora Adelaide. E virava e mexia, eu era chamado para dar aula de sábado, porque o professor não ia poder ir, e isso começou a me incomodar. E aí, como o curso de Química Industrial já tinha sido reativado e ele ia demandar uma turma dessa disciplina só para ele, eu comecei a convencer o departamento a que abrisse uma disciplina de tecnologia orgânica exclusiva para Química Industrial, e aí eu fiquei com a responsabilidade dessa disciplina, uma responsabilidade, né, sozinho nela. Bom, nesse ano também eu fui convidado para ministrar um curso de catálise heterogênea na Universidade del Sur, que estava sediando o Congresso Latino-Americano de Estudantes de Engenharia Química. E aí eu fui, né, já tinha dado outros minicursos em outros eventos no país, mas é a primeira vez que eu dei um minicurso num evento fora do país, que foi na Argentina. Em 97 também começaram as discussões da criação da Sociedade Brasileira de Catálise, atual SBCAT, e pelo meu envolvimento desde 89 participando dos seminários
de catálise, e eu participei ativamente na criação dessa sociedade. Bom, em 98 termina a gestão da professora Adelaide, termina a minha atuação no curso de graduação de Engenharia Química. O diretor que substituiu a professora Adelaide chegou a me convidar para continuar na coordenação ou colaborar junto com outros professores na coordenação, mas eu declinei desse convite porque eu queria retomar o meu doutorado para poder terminar o doutorado. E aí eu retorno o doutorado com o professor José Luiz, a gente apresenta novamente a minha candidatura, dessa vez não mais no tema proposto pela FCC, porque nessa época já não tinha mais esses projetos de temas da FCC, e aí o professor José Luiz, conversando com o professor Vitor, que à época era professor do Instituto Militar de Engenharia, a gente chegou à proposição do tema de carbeto de molibdênio suportado em peneira molecular mesoporosa do tipo MCM41 como catalisador de hidrodesulfurização. E aí o objetivo dessa tese era preparar os catalisadores no PEC, né, no núcleo de catálise que estava começando a se formar, e fazer a avaliação catalítica numa unidade no IME e numa unidade que eu ia montar na Escola de Química. Nessa mesma época, a professora Adelaide foi procurada para fazer participar do gerenciamento das atividades técnicas do Centro de Pesquisa e Análise Tecnológica CEPAT, que é um laboratório que tinha no antigo Departamento Nacional de Combustíveis. Nessa época estava se criando a Agência Nacional do Petróleo, e esse CEPAT seria incorporado pela agência. Então, nessa transição, ela foi convidada para participar do gerenciamento dessas atividades, e aí me convidou, junto com o professor Luiz Antônio Dávila, que a gente participasse junto desse gerenciamento, né? A FAPERJ, nessa mesma época também, nesse mesmo ano, a FAPERJ ela instituiu um edital de redes de cooperação. A Escola de Química, a COP, o Instituto de Química, juntaram diversas outras instituições do Rio de Janeiro que atuavam em catálise e montamos o projeto Rede de Catálise Aplicada ao Refino. Essa rede de catálise foi coordenada pelo professor José Luiz Monteiro e ele me convidou para que eu fosse o vice-coordenador desse projeto. Em 99, o professor Eduardo Falabella foi convidado para organizar um curso internacional chamado Catálise em Química Fina, que foi promovido por um órgão da Unido, e ele me convidou para participar nessa organização, e aí organizamos um curso que foi do tipo internato, durante uma semana toda, que promovemos num hotel, lá, o Hotel PR, na Bahia da Ilha Grande. E aí esse curso teve um enorme sucesso, tinha cerca de 50 a 60 participantes, entre professores e estudantes. E em 99, como eu falei, a ANP estava sendo criada, ela foi criada em 97. E em 99 ela criou 2 programas, né? Um chamado PMQC, Programa de Monitoramento da Qualidade de Combustíveis, e o outro Programa de Recursos Humanos. Ambos os programas lançaram editais. O PRH visava formar recursos humanos específicos para a indústria do petróleo e o PMQC visava fazer o monitoramento da qualidade de combustível no Brasil. E aí, através do PMQC, eu fui convidado pela professora Adelaide, pelo Dávila, para a gente poder criar o Laboratório de Combustíveis e Derivados de Petróleo da Escola de Química, o LabCom, e participei com algumas sugestões na formatação do Programa de Recursos Humanos, PRH, onde a gente criou um PRH 13, coordenado pelo professor Eduardo Mack. Entramos em 2000, e em 2000 acontece um grande acidente, né? Um acidente que foi um vazamento que teve na Baía da Guanabara, e esse vazamento fez com que tivesse um derramamento muito grande de petróleo. Devido a esse vazamento, a Petrobras
foi motivada a fazer um consórcio com as universidades do Rio de Janeiro, de tal maneira que fizesse um estudo das condições ambientais do complexo da Reduc. E aí a UFRJ foi convidada para fazer parte desse consórcio. O professor José Luiz era o coordenador da UFRJ nesse consórcio, ele me convidou para participar, onde a gente fazia as avaliações do funcionamento das unidades da Reduc, de tal forma a poder prever qual era o tipo de acidente ambiental que poderia advir de mau funcionamento ou de alguma casualidade nessas unidades. Em 2000 também, devido ao trabalho no Labicom, a gente apresentou um trabalho no seminário que teve da Petrobras, o 4º seminário de Química da Petrobras, onde a gente apresentava qual era a proposta do Labicom no monitoramento da qualidade de combustíveis automotivos no estado do Rio de Janeiro. Trabalho esse junto com a professora Adelaide e o Dávila. E, pela primeira vez, eu ministrei um curso sobre refino de petróleo. A minha expertise que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né, fez com que eu, juntamente com o professor Eduardo Falabella, criássemos um curso de graduação específica sobre refino de petróleo e processamento de gás natural. E esse curso ele começou a ser conhecido no Brasil todo e eu comecei a receber, a partir desse ano, convite para ministrar curso na área de refino de petróleo. Então, pela primeira vez, no Congresso Brasileiro de Química, em Pernambuco, eu ministrei um minicurso sobre refino de petróleo de 8 horas. Bom, o doutorado ia de vento em popa e alguns resultados a gente apresentou na forma de apresentação oral no primeiro colóquio que teve de engenharia química promovido pela COP, pelo PEC-COP. Esse ano foi um ano um pouco doloroso, porque onde o meu pai fez a passagem para o outro plano, e isso deu uma certa instabilidade na minha mãe, e eu tive que participar ativamente dos cuidados com ela e participar ativamente do dia a dia dela. Foi onde eu saí da minha casa e fui morar com ela. Bom, em 2002, a Petrobras ela queria fazer uma capacitação dos seus operadores sênior, né? Ou seja, dos seus operadores de unidades de último nível. E aí ela fez um convênio com a COP e o Senai para formação, capacitação e certificação de operadores. E aí eu fui convidado para participar, junto com alguns professores da COP e alguns professores da Escola de Química, desse projeto na Banca Nacional de Certificação de Operadores. Esse projeto visava a elaboração de livros, né, onde eu consegui, junto com o professor José Luiz, elaborar 2, craqueamento catalítico e reforma catalítica, que visava a parte técnica e teórica e operacional das unidades, e sozinho eu elaborei o sobre coqueamento retardado. Bom, o professor Vitor, meu orientador, seria o presidente do próximo Congresso Brasileiro de Catálise e me convidou para participar da organização dessa comissão. E no dia 22 de dezembro desse ano, mesmo dia e mês da minha defesa de dissertação de mestrado, eu defendi a minha tese de doutorado intitulada Carbetos de molibdênio suportado em MCM41 como catalisador de hidrodesulfurização e virei doutor, passei a professor adjunto. Bom, essa tese gerou os seguintes trabalhos: 3 trabalhos em eventos, sendo 2 internacional, uma publicação num periódico internacional e um outro evento, uma apresentação num outro congresso internacional que teve no Rio de Janeiro. Bom, em 2004 eu sou convidado pela primeira vez para ser homenageado numa turma de formandos em engenharia química, né? E esse ano também foi um ano que fez uma mudança, começou uma mudança na minha trajetória profissional. Em 2002, teve toda uma discussão da UFRJ, mais precisamente Escola Politécnica, COP e Escola de Química, para a criação de um curso específico em engenharia de petróleo.
E aí esse curso foi aprovado em 2003 e a primeira turma entrou em março de 2004. O professor Eduardo Maia era o representante da Escola de Química na coordenação, no conselho de coordenação desse curso, porque como era um curso compartilhado, a coordenação era feita por um conselho, e ele me convidou para ser suplente nesse conselho. Em 2005, né, quando entra 2005, a minha área do departamento era em gestão tecnológica e a professora Adelaide ela foi fazer um trabalho sobre análise de laboratório em petróleo e derivados que fossem associados ao acidente ambiental, né, como esse óleo se comportava num acidente ambiental, e aí ela me chamou para auxiliar nessa consultoria com ela. Em abril, nasce minha terceira filha, Maria Eduarda. Bom, aí começa a minha trajetória nos concursos públicos. A Fundação Seslan Rio me convida em 2005 para participar da banca do concurso público da Petrobras. Né? Ela queria um profissional da área de petróleo que conhecesse os processos de refino de petróleo, e aí eu fui indicado para ser um membro dessa banca, e aí eu participei nesse concurso elaborando provas para engenheiro de processamento e para operador 1 em 2005. E em 2006, novamente, a Seslan Rio me chamou para participar também de um concurso da Petrobras, mas também de um concurso do PROMIMP, que era um programa de mobilização da indústria do petróleo que tinha acabado de surgir. Em 2006, mais ou menos início de março, eu estou no meu gabinete e recebo uma ligação da Escola Politécnica com um aviso de que o professor Erickson, o então diretor da Escola Politécnica, estava me convocando para uma reunião. Eu não conhecia, não sabia, não fazia a menor ideia de quem era o professor Erickson, mas eu fui lá. E aí, ao chegar lá, eu fui indagado de uma forma bem direta, dizendo que o coordenador de engenharia de petróleo estava saindo da coordenação, que tinha sugerido o meu nome para substituí-lo e se queria saber se eu aceitava ser o coordenador do curso de engenharia de petróleo. E aí eu avaliei todos os desafios, porque implicava a eu estar mais fisicamente na Politécnica, implicava em eu trocar a minha localização da Escola de Química para a Escola Politécnica, mas eu não queria deixar de fazer as minhas atividades no Labcom, né, as atividades que eu vinha tendo no Labcom. E aí pensei e acabei aceitando, e aí me tornei coordenador do curso de ENGEPetro, como eu sempre me referi, e essa coordenação durou praticamente 6 anos. Né? Nesse mesmo ano, encontrei o Pellegrini, professor Fernando Pellegrini, no corredor da escola, e travamos o seguinte diálogo. Perguntei que cara de preocupado que ele tinha. Ele disse que estava num projeto junto ao IST de Portugal, e esse projeto tinha uma bolsa para fazer um pós-doc e ele não tinha ninguém para mandar. E aí eu brinquei com ele e perguntei por que ele não me mandava. Ele falou se eu queria ir, e aí acabei entrando para o projeto de micronização supercrítica de carotenoides, que era um projeto coordenado pelo professor Pellegrini e pelo professor Eduardo Mack, e em 2007 eu fui para fazer um período de pós-doc de 5 meses. Durante esse período de pós-doc, as minhas atividades junto à coordenação de engenharia de petróleo praticamente se mantiveram as mesmas, porque eu ficava fazendo o que era mais demandado, eu conseguia responder por e-mail. As minhas atividades em relação aos relatórios do monitoramento da qualidade de combustível também ficaram sendo feitas à distância. E aí eu trabalhei junto com o engenheiro Miguel, que era o aluno de doutorado do laboratório, nessa micronização, que era uma forma de fazer partículas com o tamanho micro, usando o CO2 supercrítico. Durante essa estadia lá em Portugal, eu terminei de escrever um capítulo de um livro que foi publicado e organizado pela professora Adelaide Antunes, o capítulo que falava sobre refino de petróleo, num livro de setores da indústria química orgânica, que era uma demanda que o nosso departamento tinha, porque a gente não tinha um livro-texto específico
para diversas disciplinas do departamento, e aí a gente elaborou esse livro, e eu fui autor de um capítulo sobre refino de petróleo. Bom, ao retornar ao Brasil, o INEP me convidou, ele fez uma chamada para os coordenadores de curso para que a gente pudesse fazer a nossa capacitação para se transformar num avaliador de curso de graduação, um avaliador institucional. E aí eu fiz esse curso de capacitação e me tornei avaliador. Em 2008, eu completava 2 anos à frente da coordenação do curso, mas como o curso ia ser avaliado pelo INEP, o Conselho de Coordenação decidiu que eu continuasse à frente do curso para conduzir essa avaliação. E em junho desse ano, nós fomos avaliados e recebemos a nota máxima de avaliação do curso. Bom, pela primeira vez, em 2008, eu participo de um concurso público para professor do Magistério Superior, que foi um concurso para a UF. Participei também do comitê de avaliação do edital da FINEP, um edital do CT Petro, e participei de uma publicação em coautoria com a professora Mônica Antunes, né, onde eu orientei um aluno de IC a preparar as MCM 41, e aí nós publicamos um artigo no periódico Catarse Today. Em dezembro desse ano, após 9 anos, eu encerro as minhas atividades junto ao Labcom. Em 2009, eu começo com a notícia de ser, né, convidado para ser homenageado na primeira turma de formatura da Engenharia de Petróleo. Essa turma ela foi bastante badalada, foi capa de revista específica da área, Brasil Energia, que teve uma matéria sobre a formação dos primeiros bacharéis em Engenharia de Petróleo, que até então só existia o curso da UENF, que era um curso que chamava Engenharia de Exploração e Produção de Petróleo, e o curso com um nome de Engenharia de Petróleo. Esse era o primeiro em universidade pública, e essa foi a primeira turma formada. Em 2010, a gente tirou como missão principal na coordenação do curso fazer a modificação e a atualização do projeto pedagógico. Uma das avaliações na avaliação do INEP é que a nossa carga horária era muito elevada, e a gente decidiu modificar o nosso projeto pedagógico. Também fui designado para a minha primeira avaliação pelo INEP e fui convidado para participar da banca de defesa de projetos de pesquisa para o cargo de pesquisador do Inmetro, né? Também, ao longo de 2010, vários cursos novos de engenharia de petróleo me convidaram para que eu fosse membro de concurso para docentes. Bom, aprovamos o currículo em 2011 e eu fui desligado do curso, me despedi do curso, né, com um trabalho bem cumprido, onde nós conseguimos a avaliação 5 estrelas do curso de engenharia de petróleo e terminava a minha atuação na engenharia de petróleo. Em 2011, eu fui convidado pela Elsevier para fazer a avaliação, a adaptação e revisão técnica do livro de uma série que eles estavam iniciando, um livro sobre refino de petróleo. Em 2012, né, eu retorno para o dia a dia da Escola de Química e também sou convidado para participar do MBA executivo que a Escola Politécnica tinha instituído, e atualmente eu já dei essas 3 disciplinas e tem uma certa periodicidade. Ano passado teve uma outra turma e eu dei sistema de escoamento e processo de refino. Bom, em 2012, a Elsevier traduz um segundo livro e também me convida para ser o revisor técnico dessa tradução. Em 2013, o Inmetro cria um grupo que ia fazer a análise de inventários de emissão de gás de efeito estufa, e eu fui convidado para integrar esse grupo. Fiz 2 cursos de capacitação, mas depois o projeto foi descontinuado. Bom, ao longo desse ano, eu e o professor Daniel Barreto decidimos dar nossa colaboração na chefia do departamento, submetemos o nosso nome e fomos indicados para ser eu o chefe e ele o chefe substituto. Bom, em 2014 eu já começo à frente do DPO e herdo um imbróglio que existiu num concurso anterior, onde houve um questionamento judicial
por uma das candidatas, né? E, coincidentemente, esse imbróglio, a UFRJ lança um edital de concurso e tinha justamente uma vaga para esse setor, onde pegou todo mundo do departamento de surpresa, porque a gente não tinha feito nenhuma demanda para essa vaga, mas como saiu a vaga, eu fiz a condução desse concurso. Bom, professor Eduardo Maia e a professora Cássia foram convidados por uma instituição de Angola a fazer um curso, vários cursos na área de geociências e engenharia, e eles me convidaram para participar da elaboração do projeto pedagógico do curso de engenharia de petróleo. Bom, em 2014, participo mais uma vez da adaptação e revisão técnica da tradução de um livro da Elsevier, né, finalizando a minha participação em 3 livros, esse agora de processamento de gás natural. Em 2015, através de umas conversas, né, bastante fortuitas, junto com a geóloga Pamela, que me mandou um e-mail tirando algumas dúvidas da área de engenharia de petróleo, ela me convidou para ajudar ela num projeto que ela estava fazendo, e aí publicamos esse artigo numa revista nacional de Ciências Exatas e Naturais sobre caracterização de reservatórios. Esse ano teve o 18º Congresso Brasileiro de Catálise e o trabalho que eu fiz junto com a professora Cristiane Henriques, Cláudia Oliveira e a aluna de doutorado Ana Paula Veiga, a gente fez um trabalho e esse trabalho tirou o prêmio de segundo melhor painel do Congresso. Em 2016, a congregação me designa para fazer parte da comissão que ia elaborar o novo regimento da Escola de Química e me coloca como presidente dessa comissão, e missão essa que aceitei e que considero uma das mais importantes na minha vida profissional. Bom, eu e Daniel fomos novamente conduzidos, né? Fomos, melhor dizendo, reconduzidos na chefia do departamento para o biênio de 2016 e 2017. Bom, ao longo de 2017, participei, junto com o grupo da professora Cristiane Henriques, da UERJ, de 2 outros artigos, né? E participei também de uma publicação numa revista, no Applied Catálise, também um trabalho junto com a professora Cristiane Antunes. Aqui foram 2 eventos, um nacional e um internacional, e aqui uma publicação periódica. Bom, em 2018 eu saí da chefia da EPO e o professor Eduardo Maia me convidou para integrar a sua equipe no cargo de diretor adjunto de infraestrutura, o que eu aceitei. Também nesse ano, o professor Fernando Pellegrini se aposenta, que era o atual coordenador do PRH 13, e havia uma necessidade de se encerrar formalmente esse PRH. E aí eu fui designado pela diretoria da escola a coordenar o PRH para fazer o encerramento do mesmo. Mais um artigo publicado com um grupo da professora Cristiane Henrique. E 2018 teve a triste notícia da partida do meu orientador, meu amigo, meu irmão, professor Vitor Teixeira, que foi uma morte bastante abrupta, que pegou todos nós de surpresa, principalmente a mim, que tinha um convívio diário com ele. A gente passou a se encontrar praticamente todos os dias de manhã para tomar café e trocar ideias sobre família. Nós éramos compadres, porque eu sou padrinho do filho dele, e isso foi uma tristeza do ano. Bom, no final de 2018, a ANP lança um novo edital de PRH e a professora Fabiana foi designada junto comigo para fazer parte da elaboração desse novo projeto. O projeto que nós escrevemos, né, foi contemplado, em primeiro lugar, junto com outros 3 projetos de 3 universidades do Brasil, e reativamos o PRH, né, através desse projeto novo, chamado Capacitação em Processos e Sistema da Indústria de Petróleo e Biocombustíveis. Fui eleito também em 2019 como representante dos professores associados na congregação da Escola de Química, e no final do ano eu fui convidado pela diretoria da Escola de Química a me candidatar a representante dos docentes no SEG, que é um dos 3 colegiados superiores, e eu fui eleito e tenho um mandato de 3 anos.
Bom, para resumir essa trajetória toda em números, né, porque nós, engenheiros químicos e engenheiros, gostamos de número, né? Bom, ao longo desses 25 anos, eu criei 4 disciplinas de graduação, todas elas no setor de petróleo, sendo que uma em parceria com o professor Eduardo Falabella e as outras 3 eu criei sozinho. Processamento de gás natural, introdução ao refino de petróleo, introdução à produção e processamento primário de petróleo. Esse último aqui, em virtude do projeto que a gente fez do PRH Novo. Bom, eu ministrei aula em 115 turmas de graduação, onde eu totalizei mais de 3.100 alunos que passaram pelas minhas turmas e mais de 5.300 horas de graduação. Essas 115 turmas foram distribuídas em 9 disciplinas dos cursos de Engenharia Química e Química Industrial, 4 disciplinas na Engenharia de Petróleo e 1 disciplina no curso de Engenharia de Produção. Fui homenageado em 16 turmas de formandos, sendo que fui paraninfo em 7 delas. Ministrei 4 disciplinas em 2 cursos de MBA que tem na Escola Politécnica. Orientei 4 monografias de especialização nesses MBAs, 5 TCCs de graduação na Engenharia de Petróleo, 6 TCCs de graduação na Engenharia Química, 1 iniciação científica e 9 estagiários na minha época do Labcom. Tenho 6 artigos completos publicados em periódicos, 16 trabalhos completos em anais de eventos e 8 resumos em anais de eventos. Escrevi 1 capítulo de livro. Ministrei ao longo do Brasil todo, quase praticamente todos os estados, em diversos eventos científicos e também em cursos nas instituições, nas universidades co-irmã, 15 conferências e palestras, 33 cursos de curta duração que vão de 8 até 30 horas. Elaborei 4 relatórios técnicos, fiz 3 revisões técnicas de livro e desenvolvi um material didático institucional. Participei de 20 congressos nacionais e internacionais, 3 seminários, 8 simpósios e 8 encontros diversos. Organizei 6 congressos nacionais e internacionais e 4 eventos diversos, cursos, workshops. Participei de 47 bancas de TCC de graduação, 13 monografias de especialização, 21 dissertações de mestrado, 3 exames de qualificação ao doutorado, 8 teses de doutorado, 23 concursos públicos para docentes, tanto em engenharia química quanto docentes para engenharia de petróleo. Fiz 11 avaliações de cursos pelo INEP e participei de 12 comissões julgadoras, concursos da Petrobras, concursos do Inmetro, concursos do INT, concursos do INPI, concursos diversos. Participei da implantação e da coordenação do Labcom durante 99 e 2008, onde eu orientei os 9 estagiários. Participei da implantação do primeiro programa do PRH da ANP e fui coordenador no encerramento do mesmo. Fui representante do corpo docente na congregação em todas as categorias na qual eu passei. Fui representante dos assistentes, representante eleito dos adjuntos e representante eleito dos associados. Fui membro de diversas comissões administrativas, comissões de sindicância, comissões de PAD, onde eu sempre destaco a mais importante de todas, que foi a criação do novo regimento da Escola de Química. Fui membro da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico por cerca de 23 anos, onde eu me orgulho de ter tido 6 alunos na qual eu colaborei de forma bem presente nas suas formações. Fui coordenador de estágio da Escola de Química, coordenador de graduação em Engenharia Química, coordenador de graduação em Engenharia de Petróleo, chefe de departamento de processos orgânicos, atualmente diretor adjunto de administração e representante docente do CT no SEG. Bom, isso tudo a gente nunca faz sozinho, a gente é fruto de todos aqueles que nos cercam. E aí, dentre esses, alguns eu gostaria de destacar meu especial agradecimento. O primeiro deles é o Caetano Moraes. Desculpa. Que foi aquele que foi meu segundo pai. Aquele que me estendeu a mão sem olhar para a minha cara, sem olhar que eu era um cabeludo, brinco na orelha.
simplesmente que valorizou o profissional. E hoje é aniversário dele. Os outros dois, Zé Luiz Monteiro e Vitor Teixeira. Zé Luiz, meu orientador de doutorado, pessoa brilhante, pessoa fantástica, que também teve comigo uma sinergia muito grande. E Vitor dispensa qualquer palavra nesse agradecimento. Ao meu diretor e minha vice-diretora, Mac e Fabiana, por esses últimos anos de convívio, pela oportunidade que me deram sempre de fazer o trabalho da forma que eu sempre achei que deveria ser. Podia não ser a forma mais convencional, mas é a forma que eu sempre achei ser a mais certa. Dos amigos, professores, que a gente tem um contato muito estreito, que a gente troca muita impressão, que acabo sendo um pouco de guru deles, porque eles são mais novos, e que a gente nos intitula como o grupo do Café da 201, professor Armando, Karen e Raquel. Aos grandes amigos dessa labuta de ser professor, Fernando Peixoto, professor que era do IME, era capitão do IME, depois virou professor da UF e agora retornou ao IME como professor, e professor Artson, que era professor do IME e professor da USP atualmente. Tem um terceiro amigo, que é o Gustavo, que é professor da FURG, mas eu não tinha nenhuma foto com nós quatro. Nós somos sempre críticos na forma de ser professor e somos também sempre muito incisivos na forma de aconselhar um ao outro. A gente não consegue ter uma amizade sem ter trato, sem ter preocupação com a palavra que a gente vai usar. Simplesmente a gente dá a nossa opinião, né? E é sempre bem-vinda, porque a gente, com essas nossas conversas, a gente se torna professores melhores. Ao Fernando Pellegrini, pela oportunidade do pós-doutorado, pela amizade que a gente sempre travou no nosso dia a dia da Escola de Química. Não podia deixar de agradecer ao professor Erickson e à sua equipe lá da Politécnica, que me acolheram, né, durante 6 anos, mesmo não sendo natural da casa. Eu era um pássaro estranho no ninho. Aos meus alunos, aos meus mais de 3.100 alunos que passaram em várias épocas na minha vida, né? Aos alunos da Engenharia de Petróleo, aos alunos que se tornaram muito mais do que alunos, amigos, que fizeram parte, né, dessa minha trajetória e que deixaram com que eu participasse também da sua trajetória. Aos filhotes Rafael, Cordeiro e Aurélio, aos alunos da Engenharia de Petróleo que conseguiram entender, né, a minha forma de ser, a minha forma de conduzir o curso e me homenagearam, fizeram uma belíssima homenagem na minha despedida. Aqueles que eu estou sempre presente nos casamentos, nos chás de panelas, que até hoje me mandam uma mensagem pedindo um conselho, pedindo uma carta de recomendação, né, porque consideram a minha opinião sempre muito importante. A todos esses alunos que tiveram passagem ao longo da minha vida, 3 deles eu já fui padrinho de casamento, e toda vez que sou convidado, fico muito feliz com a lembrança, e não podia deixar de esquecer a minha família. Minhas filhas, meu genro, que é um filhote, e minha companheira do dia a dia. A todos vocês, meu muito obrigado. Desculpa. Parabéns, Alexandre. Brilhante apresentação. Parabéns, Alexandre. Brilhante apresentação. Estão me vendo agora? Estamos vendo. Tá. Desculpa aí as lágrimas, mas é só uma casca. Vocês estão me ouvindo? Sim, muito bem.
Eu desapareci aqui da tela, não sei porquê. É que há muita gente na tela, você acaba ficando meio... Bom, bom, obrigado, Alexandre. Vamos, então, passar à etapa de perguntas e avaliações da banca ao seu trabalho. Eu não sei bem, né, qual é a ordem que a gente segue nesses procedimentos, né? A gente está acostumado com banca de doutorado, que a gente chama o de mais longe, né? Mas Vou chamar o mais longe. Olha, a Carla está em Maringá, né, Carla? Bom, mas isso é uma opção, mas a gente também pode seguir qualquer outra ordem. Eu acho que a gente pode seguir uma ordem, digamos, não sei Primeiro as se meninas. é cronológica, mas eu convidaria o professor Fernando para começar a sua avaliação. Geralmente, quando você fala do mais velho, né? Não, com mais bagagem, que já participou de mais bancas. Mais experiente. Mais experiente. Não. Tem coisas que, às vezes, a gente faz voltar ao passado, né? E o Alexandre, ele fez essa visão dele, que vai lá desde o Baiense, né? Eu estava no IME quando o Baiense era exatamente uma das coisas, assim, na época, né? Era importante para a formação, né? Então, e até o PH hoje, que era o do Paulo Henrique na época, né? Então a gente acompanha tudo, e foi uma época assim, bastante interessante que a gente viveu, né? Que a gente começa a olhar esse passado. E foi interessante quando o Alexandre fez a apresentação dele, ele sacou lá o meu amigo Air. Eu fui professor do Air numa faculdade particular. Na Nuno Lisboa. Gosto muito dele. Na Nuno Lisboa. Na Nuno Lisboa, exatamente. Né? Na Nuno Lisboa. Eu estava na Petrobras ainda nessa época, né? Então eu de noite eu dava aula na Nuno Lisboa e na UF. Poxa, que bom a gente ver. E o outro é o Sucupira, o famoso Sucupira. Sucupira foi nosso professor na escola de Química. Ele era ele fazia parte daquele cursinho de pré-vestibular que a Escola Nacional tinha. Não, mas o Sucupira era, sabe o quê? Ele era dos Amit. Ele fazia assistente dos Amit e nos dava aula prática de química, de físico-química. E depois a gente vai encontrar o Sucupira também aqui na UF, né? Eu encontrei Sucupira aqui na UF, como eu também era professor, então nos encontramos novamente. Foi assim muito bom, mas a gente colocar essas passagens todas que você fez, né? E, Alexandre, eu estou muito satisfeito com tudo que você fez, estou assim, feliz com essas coisas todas que me deixaram chateados demais nesse processo todo, mas agora estou feliz por participar, né, aí da tua vida, de ter ficado, como é que se diz, nesse momento, que você, como professor, você fica pensando, será que é tão importante só publicar paper? E aí, meu amigo Fábio Passo, que eu oro o pai dele, ora ele é meu pai, entendeu? Ensina coisas, né? Que, na realidade, ele diz, pô, Maria, você, na época, só publicava em congresso, porque a Petrobras só permitia isso. A Petrobras não tinha essas ideias de periódico,
nada. Então, para a gente participar disso, foi uma revolução na minha cabeça. Aí o Fábio fica, aí ele fala, pô, você até hoje está interessado nisso? Ele me convenceu que era importante isso, entendeu? Então, até hoje eu falo para os meus alunos que é importante, mas eu tenho minhas dúvidas se é importante ou a gente está seguindo uma trilha que outros fazem para a gente, né? Então, você faz parte de um grupo, né, em que valoriza bastante a participação. Nós não fomos dados para ser, quer dizer, nós não fizemos concurso para professor, para ser pesquisador. Eu era pesquisador no Centro de Pesquisa da Petrobras, mas na UF eu sou professor e sempre fui convidado para ser professor. Então, nunca deixei. Quando você fez essa numeração aí, sua de professor, né, de quantos alunos nós participamos, eu já perdi a minha conta. Né? Aqui está a Roseni, que foi minha aluna. Então, isso aí é um exemplo para mim. De estar aqui junto, não só ela, mas todos os outros que participaram. Mas eu me lembro, Alexandre, que quando eu contratei Roseni, eu não contratei que ela tinha mestrado nem doutorado, eu contratei porque era a melhor aluna que eu tinha, junto com o clube. Eram as duas. E aí eu tinha um contrato, olha só que coisa mais esquisita do mundo. Eu tinha um contrato de 12 horas. Eu tinha que contratar uma pessoa de 12 horas. Eu escolhia, tá? Eu era chefe de departamento. Aí eu dividi, eu convenci o reitor a assinar e dividi, Alexandre, 6 horas para e 6 horas para os alunos. Sabe por que eu queria isso? Porque eu queria que as duas estivessem aqui na universidade e as duas foram, né, fizeram essa universitária. Tanto a Lídia quanto a Roseli. Então, para mim, olha só, se você me perguntasse se eu deveria ter feito aquilo na época, provavelmente hoje eu estaria respondendo aí a uma procuradoria sobre... Mas eu decidi, era eu acho que a gente tem que fazer exatamente o que é a nossa decisão. Agora a gente fica numa situação difícil, eu realmente tudo. E mais uma vez, você vê, eu pedi a Roseli que ela fizesse todo um levantamento. Pela experiência que eu tenho com ela, da vida, eu passei na UF. Dos problemas que nós tivemos, que você sabe, dos embrólios que você coloca, eu também poderia citar montões aqui que a gente participou de tudo isso que é chegar agora. Realmente, eu como era professor 20 horas, eu nunca participei dessas reuniões todas na escola, mas participava, né, das reuniões da Petrobras, que são muito mais problemáticas do que às vezes a gente pensa. Com certeza. O Virgílio também sabe disso. Mas a minha pergunta seria apenas uma para fazer para você. O que você espera agora da tua vida? Né? Provavelmente você já passou pela primeira etapa, que foi ter teus pontos, né, confirmados. Agora, a segunda etapa é uma segunda etapa que, na realidade, é a sua vida que você está falando aí. Né? Agora, depois tem a terceira etapa, que é somente também uma de uma outra aula que você pode nos dar aqui, né? Uma conferência, o que for. Então, o que você espera fazer agora, Alexandre? Só isso, não é nada. Bom, professor Manier, primeiro, obrigado pelas palavras, pelo carinho. No fundo, eis que eu entrei na Escola de Química no dia 12 de janeiro de 95, eu nunca me furtei a fazer nada que a universidade me pedisse. Com a exceção do convite para ser coordenador feito pelo finado professor Perlingeiro, quando substituiu a professora Adelaide, que eu declinei do convite porque queria terminar o meu doutorado, nunca, em momento nenhum, eu me neguei ao que a universidade precisava. E espero, daqui nos próximos anos, continuar cada vez mais
com essa garra, essa vontade de colaborar. Só isso. Eu acho que a nossa função... Desculpa novamente, mas eu acho que a nossa função é essa. É colaborar na formação dos cidadãos, é a gente retornar para a sociedade, que a sociedade investe na gente. A coisa mais difícil que nós temos enquanto professor é mensurar o que é esse retorno. Muitas vezes a pessoa acha que esse retorno ele é mensurável de uma forma quantitativa, de orientações, de teses, de alunos, mas quando você encontra um ex-aluno teu que fez uma disciplina com você e fala assim, pô, aprendi com você aquele negócio ali, isso é o retorno. É isso que a gente está entregando para a sociedade. Então, eu espero, nos próximos 10, 15, 20 anos, que a gente nunca sabe quanto tempo mais tem. Primeiro, por conta das mudanças políticas, e depois porque a gente pode ser surpreendido a qualquer momento por qualquer coisa, mas enquanto eu tiver saúde e tiver disposição, que nunca me faltou, eu vou continuar chegando às 6h30 da manhã na escola de Química, sair gritando pelos corredores, que é como eu faço, como eu trabalho, e sempre me dedicando a tudo que a universidade precisar. É só isso. Então, Alexandre, eu estou bastante satisfeito pela sua resposta, porque o que eu penso, o que é importante, né? O que é importante? O que você fez foi importante para tudo, mas principalmente para você. Você dorme amanhã com a consciência tranquila que você cumpriu o seu dever, né? Eu, às vezes, fico pensando, quando olho você, né? Estou aqui olhando você no computador, né? E também estou emocionado, né? Às vezes a gente olha, se eu tivesse, né, cortado a Roseni não estaria aqui hoje, entendeu? Eu não tinha como julgar ela e a Chalub. Eu gostava das duas, eram as melhores alunas que eu tive. Então, Alexandre, eu vou deixar, como é que se diz, essa emoção para dizer que eu fico muito contente de estar aqui nessa festa, que eu gostei de ver aqui a UFRJ para ver, né, o que fala dela, né? Quando nós dois juntos na Petrobras, né, 2000 recebemos lá o Químico do Ano e ele uma retorta de ouro, a mesma solenidade. Pô, como isso foi importante? Aí você deixa essas coisas lá fora, né? Mas queira ou não queira, quando você passa um filme da sua vida, isso aqui é um filme, cara. Né? Eu vejo pessoas que eu participei da vida, estão aí como professores, é uma honra estar aqui, entende, Alexandre? Então, eu fico muito feliz de estar aqui olhando esse aspecto que você vê aqui, é diferente. Eu gostaria de estar aí, olhando o que, né, essas coisas todas, né, a gente, nessas sessões secretas para decidir esses pontos todos, né? Mas a coisa que eu vejo é que é onde a gente tem o sentimento de como professor, né? Aqui na minha casa, no outro dia, aqui eu também estou em Itaipu, estou em Itaipu também, aqui bem longe e bem frio aqui. Né? Aqui esses dias frios, com 13 graus aqui, 14 graus aqui. Então, podia ser também longe, né? Do outro lado, aqui na região oceânica. Mas uma coisa, Alexandre, quando você está sozinho aqui, estou com uma bola de ferro amarrada no meu pé, parece que eu estou, não sei se eu estou com uma tornozeleira eletrônica que não posso sair, minha filha não me permite nada disso, mas eu nessas coisas todas eu vi a quantidade né, daquelas, como é que se diz, qual é o nome disso aqui?
essas besteiras aqui, né? Já ficaram aqui. Aí você olha assim, né? A homenagem ao professor. Então, isso tem importância? Para muita gente, isso não tem importância. Você não é escolhido porque você deu notinha para alguém. Você é escolhido porque alguém achou que você era o responsável por aquilo. Então, quando você vê esse passado, né, que você construiu, né, que você pode colocar aqueles amigos todos ali, é como a gente tivesse realmente no fim da nossa vida, eu tenho 77, né? Eu faço programação ano a ano, 78, 79, até chegar aos 80. Eu não tinha sala na UF, quando eu deixei de ser professor para estar aposentado. Eu estou na sala do Fábio, que eu dividi a sala com ele até hoje. É a nossa sala, entendeu? Eu divido com o Fábio por não ter direito à sala hoje como professor aposentado. Então, Alexandre, gostei muito da sua trajetória, né? E que a felicidade te acompanhe novamente por aí. Boa sorte e felicidade. Muito obrigado, Virgílio. Obrigado. Obrigado, professor Manier, pelas palavras. Obrigado, professor Manier. Vamos dar sequência. Eu vou seguir a ordem que aparece aqui na minha tela, não sei se é a mesma de vocês, ou para a professora Roseni, a próxima, então, a fazer esses comentários. Professora Roseni, por favor. Obrigada. Bom, queria agradecer aí para participar dessa banca. Para mim foi uma emoção grande participar da sua banca, Alexandre. Você sabe que eu gosto muito de você, e você já quebrou muitos galhos para a gente na UF. Alexandre participa dessa banca, e Alexandre participa dessa banca. E Alexandre sempre esteve disponível, sempre esteve disposto, ia com o coração aberto, né, sem ganhar nada, e sempre para ajudar, e isso é uma coisa que não tem preço, né? Me lembro também daqueles encontros que a gente falava sobre ensino de engenharia, né? Vamos discutir o ensino da engenharia. Então, o Alexandre, eu, assim, lendo o seu memorial, Alexandre, eu me identifiquei muito com você em muitos aspectos, porque eu sempre fui uma pessoa que tive que ter muitos tentáculos, tal como você, né? Eu tinha que agir em todos os lados, porque eu fui a primeira DE no meu departamento, né? Não tinha nada no meu departamento. Então, eu lutava por professor DE, eu lutava por espaço, eu lutava pelo curso em si, né? Eu lutei por tudo na escola. Então, coordenação, vai ser você, não tem ninguém para ser. Fui coordenadora 2 vezes também. De chefe de departamento, para amanhã assumir a direção, eu era decana, no final era decana do departamento. Vamos embora, vou assumir. Quer dizer, eu também, tal como você, nunca me neguei a auxiliar a universidade, por mais sofrimento que muitas vezes aquilo pudesse me causar. Eu me lembro que tinha uma professora que me dizia assim, Roseli, não pega isso não, deixa isso para lá, isso é aborrecimento. Eu disse, mas quem vai pegar? Ninguém vai pegar, não tem outra pessoa para pegar. Não, mas não pega não, não pega não. E a minha responsabilidade era maior com o curso, com a universidade e com aqueles alunos, porque eu também sempre pensei nos alunos. Então, eu entendo que cada frasezinha daquela que você coloca no seu memorial, que ali por trás tem muita coisa. Cada aluno que a gente recebe na coordenação com seus problemas tem muita coisa, né? Cada disciplina, os horários e problemas de departamento, problemas de professores, as reformas curriculares, eu fiz 2 reformas curriculares. Eu me identifico com você também na época do doutorado. Eu, tal como você, eu tive que parar praticamente 4 anos do meu doutorado. Primeiro eu recebi uma dispensa, que Manier tinha me dado dispensa, mas eu tive 2 filhas durante o doutorado, né? E aí eu consegui fazer as experiências, faltava poucas, aí eu assumi a coordenação, porque não tinha ninguém para assumir, assumi com a responsabilidade de fazer a reforma curricular, comecei a trabalhar e voltei para fazer umas experiências. E aí eu me lembro que o Laboratório 13, né,
que a Carla também trabalhou muito no Laboratório 13, né, Carla? Os tubos todos eram de cobre. A distribuição dos gases eram todos. E aí a White Martins fez um projeto para mudar tudo para tubulação de aço. E aí, depois feito isso, eu precisava fazer mais alguns testes. Quando eu fui fazer os testes, as conversões eram mais do que 3 vezes maiores. Eu falei assim, meu Deus, eu perdi tudo. Tive que refazer tudo. Durante as coordenações, durante aquela coordenação que eu tinha que mudar o currículo de tudo, conversar com cada professor, porque todos eram 20 horas. Então, assim, eu me identifiquei muito com você nessas dificuldades, né, que a gente teve e nesse sentimento que a gente tem de gente, nós somos pagos pela sociedade para dar o melhor, né? Nós temos que formar esses alunos e temos que melhorar a universidade, temos que dar um curso digno para os alunos. Né? Quando alguém dizia, vamos acabar com o curso tal, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, e os alunos e as famílias deles que trabalharam por esse curso. Né? Então, a gente pensa realmente nos alunos, no curso, em dar o melhor de si. E eu vejo que você também, assim, isso assim, de certa forma, eu fiz também um retrospecto, quando eu fiz o meu memorial, você vai lembrando das passagens, lembrando das coisas que vão acontecendo, né? E isso realmente é uma grande emoção. E eu fico muito feliz de você estar aqui, de você ter seus pontos todos, de estar tudo certinho com você, de você realmente merecer essa sua progressão. Tá? E muito obrigada pelas ajudas que você deu para a gente, nunca negou. Alexandre, preciso de você nessa banca essa semana. Eu estava lá. Então, isso realmente não tem preço. Eu acho que nós, professores que amamos realmente a profissão, que amamos a universidade e que carrega esse sentimento de obrigação, nós temos essa obrigação, eu acho, né, de fazer por onde, de dar o melhor que a gente tem. Não é só ir lá, dar aula e ir embora. Não é só ir lá fazer aquilo ali e não se responsabilizar por nada. Então, eu acho que nós, realmente aquilo que o Mania falou, nós temos a consciência tranquila, né? A gente fez o melhor. E eu tenho certeza e convicção de que eu fiz o meu melhor. Desde lutar para o professor DE, que aí o Fábio fala assim para mim, Roseni, eu fui para a UF por sua causa, porque realmente eu lutei por aquela vaga de DE. Né? Ainda fui conversar com ele, Fábio, faz o concurso. E, poxa, excepcional ele, né? Então foram ganhos maravilhosos que nós tivemos, mas realmente a custa de sofrimento. Mas isso é que é ser professor. Eu acho que quando a gente age com amor, né, com dedicação, e eu acho que todos aqui, Manier, que me levou lá para a escola, Manier sempre foi um exemplo também de pessoa que trabalha para caramba, que pensa no aluno, que pensa... Então, isso realmente, para mim, é o que vale. E eu quero te parabenizar por tudo isso, e estou muito feliz de participar dessa sua banca e dessa sua progressão. Parabéns mesmo, fico feliz de estar aqui. Ô, professor Roseni, quem agradece sou eu, a sua participação, suas palavras. Realmente, fazer o doutorado e continuar nas diversas atividades, tudo ao mesmo tempo, não é para qualquer um, não. Eu acho que eu não desmereço ninguém, mas a nossa geração, acho que daqui é uma das últimas gerações que foi professor e depois terminou a sua qualificação. Né? Hoje em dia, dificilmente entra numa universidade somente com mestrado. Já entra o profissional. Em termos de formação, pronto, mas não necessariamente pronto para ser docente. Né? Mas em termos de formação, já pronto. E realmente, eu não chamei atenção, mas ao longo dos 25 anos e ao longo dos 6 anos que eu fiz o meu doutorado, eu não tive liberação da minha carga horária. Como era do lado, eu dava as minhas aulas e ia para o laboratório. Então,
Tinha época que eu estava sempre em mais de um, ou eu estava no Labicom, ou eu estava lá no IME, ou eu estava lá no NUCAT, fora os sábados e domingos que eu ia com uma regularidade muito grande. Cansei de fazer teste de 24 horas virando a noite no IME, então, e no dia seguinte ia para a escola de Química para dar aula. Então, realmente, só quem faz é quem sabe que o sacrifício que é, mas não é em vão, nunca foi em vão. Nunca foi. Eu realmente, eu também tive muitas gratificações, sabe? Eu fui convidada para ser patrono, paraninfo, homenageada tantas vezes, fui nome de turma 2 vezes. Então, isso para mim foi um reconhecimento melhor da minha vida. Foi uma coisa que me gratificou, cumpri meu papel. Com certeza. Eu me aposentei, mas adoro a UF, e toda vez que eu posso estar presente, eu estou presente, mas me aposentei porque eu vi assim, eu não conseguia mais ter tantos tentáculos. Então, aquilo, para mim, dizer não ou não concordar e não poder fazer aquilo, para mim, já é uma coisa que não conseguia mais conciliar. Então, eu acho que a gente tem que dar espaço para os jovens, né? Os jovens com força, e que façam o mesmo papel que a gente, né? E nós conseguimos colocar já vários alunos, né, Mani? Com certeza. Nós temos a coordenadora hoje, que foi nossa aluna, tem 4 ou 5 professores no departamento que foram nossos ex-alunos e que todos trabalham com amor, com esse interesse. Isso não tem preço. Parabéns para vocês, tá? Tudo de bom. Obrigado, Roseni. Bom, obrigado, professora Roseni. Fico muito feliz em ouvir todos esses comentários e vejo também um pouco a minha vida refletida nestas coisas, fico sempre muito feliz. Bom, mas vamos continuar, professor Hélio, para os seus comentários, eventuais questionamentos ao professor. Obrigado, Alexandre, pela lembrança, pelo convite, né? Temos muitas coisas em comum. Quando eu li seu memorial, então, rapaz, me trouxe as lembranças, assim, porque toda essa turma do seu memorial aí, eu conheço através da minha orientadora, né, que trabalhou com o Manier, com a professora Roseni lá na UF, né, que trabalha ainda lá, né? A Estela Regina Reis, que fez me colocou nesse mundo de catálise, e aí eu acabei sendo também orientado na minha tese de doutorado, lá em 95, 96, pelo Dilson Cardoso, né? Eu fazia um bate e volta para São Carlos para fazer parte dos experimentos lá, né? Então, estive sempre muito envolvido com esse mundo aí. O Gusmão eu conheci bem de perto também, que eu fiz trabalhos lá na FCC, né? Isso me traz, assim, lembranças muito boas daquela época, né? O Vitor, Zé Luiz, o Ernesto, né? Essa turma toda que, né, desenvolveram aí e fizeram o que fizeram com a comunidade de catálise desde a criação lá em 97, né? O que se tornou a SBCAT e o que é hoje a nível de representação, isso deixa a gente muito feliz. E ver a tua trajetória nesse memorial, rapaz, não é surpresa, né? Porque eu conheci o Alexandre Elétrico, de todas, como disse a Roseni, né? Dos convites para os concursos, para as bancas de concurso, e Alexandre participando sempre, né? Não tinha tempo ruim, ele, o Daniel Barreto, que foi nosso professor lá na Rural também durante bastante tempo, né? Depois voltou aí para a UFRJ, para a Escola de Química. Fui aluno dele também, em uma época, né? Temos mais ou menos o mesmo tempo de instituição. Eu entrei ainda lá atrás, com o ensino de graduação na Rural, no concurso em 1989, vindo a ser professor auxiliar de ensino. Naquela época não tinha nem... foi um dos últimos concursos que ocorreram. Então, toda a trajetória de construção da vida acadêmica como docente ocorreu praticamente, né, como a sua foi aí dentro, com os desafios, fazendo a formação, né, a titulação dentro da academia, dentro da própria instituição, nunca deixando sala de aula. Estou completei agora 30 anos de Universidade Rural, né, muito, muito satisfeito, né, eu conto por semestre lá, estou fazendo 60 semestres já, e dos 60 semestres eu tenho 52 deles, né, sendo homenageado por turma, por onde passei.
Agora eu estou como chefe de departamento, que foi um grande desafio. Eu achava, daquela época que nós tivemos no concurso aí com você, aí, chefiando o DPO, né? Eu era diretor de unidade ainda do Instituto de Tecnologia, né? Que foi um dos grandes desafios que eu assumi na época lá, para dirigir uma unidade com 200 e tantos professores. E aí ver a sua trajetória nesse momento aí traz muitas lembranças, né, da minha época, que eu defendi em 2015 meu memorial para professor titular, e traz essas lembranças aí de uma trajetória muito profícua, né, que a gente fica vendo, fica olhando, e aí, né, não tanto produtiva a nível de publicações também, mas, né, aquele dar o sangue e vestir a camisa pela instituição. Isso faz uma diferença, né, imensa, e que constrói e desmontam as barreiras, né, na parte do ensino, né, e o reconhecimento vem exatamente pelo legado que a gente deixa. E aí a sua emoção expressa isso, né, que a gente vê, né, a dedicação que você teve, a dedicação que você tem aí ligado nessa construção, né, da instituição, né, e aquela coisa, né, não vou ser repetitivo, porque a Psomania já fez aquela pergunta, né, você ainda tem mais 10 anos pela frente aí de UFRJ, né, e que isso, né, não deixe essa promoção fazer como eu já vi vários fazerem, né? Agora eu já sou titular, não vou fazer mais nada, eu vou levar a minha... Mas é difícil, né? Porque as pessoas vão cansando ao longo do tempo e a gente sabe que com os desgovernos que a gente tem, isso também causa alguma desmotivação. Mas o que eu sempre falo para meus colegas, né, os mais novos principalmente, vocês têm um dever muito grande, que é seguir os caminhos da construção e não deixar que a universidade pública se torne um sucateamento. Façam o que for devido, participem dos editais, formem bem seus alunos, porque a gente sabe que isso é o único legado que a gente deixa, né? E parabenizar você, memorial, nota 10, né? Sua trajetória, e conte com a gente sempre, né, dentro dessa motivação. Mais uma vez, parabéns, obrigado por participar desse momento que é sempre ímpar na vida da gente. É uma promoção assim que resgata, né, uma trajetória de vida que a gente tem muito mais a agradecer do que praticamente a ser elogiado, né, pela possibilidade de viver. E só tem um lugar onde a gente vive isso, que é dentro da academia. Parabéns, Alexandre. Meus parabéns. Felicidades aí, e sucesso ao longo dos seus mais 10, 20 anos de carreira pela frente. Obrigado, professor Hélio. Realmente, receber essas palavras de vocês só me faz crer cada vez mais que o caminho foi bem trilhado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado, professor Hélio. Vamos passar a professora, então, Carla. Então, Alexandre, eu queria, né, professor Vigílio, Alexandre, queria agradecer muito também o convite, né, como eu falei antes, Alexandre, você não estava presente, é a primeira vez que eu participo de um concurso de banca de titular. Eu sou titular desde 2015, mas bancas de concurso, né, para docente eu participei de várias, mas para titular estou estreando com você. E eu fiquei muito agradecida pelo convite, né, de você ter lembrado do meu nome, e a sua trajetória realmente é muito rica, muito interessante, e, como não podia deixar de ser, né, sendo você muito diferente do padrão, né, porque você não é o cara padrão, o professor padrão, né. As pessoas não têm que ser padrão para dar sua contribuição, para ser importante, para fazer a diferença, né? Então, para mim, você é um exemplo clássico, né? Que devia a sua trajetória, o seu memorial, a sua apresentação, tudo isso mostra, né? Que as pessoas, a gente não tem que colocar padrão. Acho que a resolução da FRJ, isso que a Rosine até comentou, é muito sábia, né? Em prever perfis diferentes. Você não precisa ser o perfil padrão, né? E eu acredito muito nisso, eu tenho certeza, né, que a escola de Química, o curso de Engenharia de Petróleo não seriam os mesmos, se é que seriam, né, sem você. Né? A gente percebe isso,
Eu já sabia disso a seu respeito, né? Até por tantas, eu estava lembrando quando você estava falando, tantas palestras, tantos minicursos, alguns de você vir aqui em Uberlândia e participar com a gente e fazer com a gente, né? Então, realmente, eu fico muito agradecida de estar participando desse momento com você. E quando eu faço, né, as minhas participações de banca, né, principalmente de doutorado, de mestrado, né, eu tenho uma pergunta clássica, né, que eu sempre faço para os alunos e que eu tinha pensado de fazer com você, mas não sei nem se é adequado, mas eu vou fazer, né? Então, sabendo de tudo isso que você sabe hoje, né, você teria feito alguma coisa diferente? Ô, professora Carla, obrigado pelas palavras. Não, de maneira nenhuma. Desculpa pela emoção. Mas quando você fala que eu sou um professor, que eu não sou padrão, numa das turmas que eu fui homenageado da Engenharia de Petróleo, após a formatura, na festa, eles fizeram um discurso de agradecimento. E aí eles falaram uma frase que eu guardo até hoje como sendo um grande elogio, que o Leiras tem licença poética para ser grosso. Porque a minha forma incisiva de falar é uma forma igual um pai para educar seus alunos, seus filhos. Porque ele é incisivo, mas, ao mesmo tempo, ele estende a mão para dar um afago. Então, eu acho que não faria nada diferente. Muito bom. Parabéns, Alexandre. Obrigado, Carla. Muito Mais uma vez, desculpa, a emoção está à flor da pele. Obrigada, Virgílio. Obrigado, Carla. Bom, Alexandre, acho que agora é um pouco a minha vez de falar, né? Eu, diferente, não faço a menor ideia do que seja o mundo da catálise, né? Mais ou menos, né? Eu tenho um filho que é engenheiro químico e que resolveu fazer o mestrado também um pouco nessa área, mas eu nem li, né? Eu fui na defesa dele, mas não li a dissertação. Então, eu sou um cara estranho, né? A este mundo, sou lá da Escola Politécnica. E conheci o Alexandre quando a gente estava lá montando e organizando o curso de engenharia de petróleo. E o Alexandre foi lá uma pessoa que ajudou muito a gente a consolidar o curso, quer dizer, assumiu a coordenação logo em seguida, né, da formação do curso, e tocou o curso e o consolidou. Eu acho que isso é muito importante. Também, né, eu fui desses professores que acabou o doutorado enquanto estava dando aula, né, e era coordenador do curso de engenharia de produção e trabalhava ao mesmo tempo na reformulação do currículo, que nunca tinha sido mudado. Então, tem uma história de vida um pouquinho parecida, né? E acho que isso realmente é uma característica das pessoas dessa banca e acho que isso nos torna um pouquinho diferentes do padrão de professor que já começa e, às vezes, já tem uma produção científica relativamente consolidada, porque veio, fez o doutorado, faz hoje, o que é o padrão? O aluno faz o doutorado como critério para passar no doutorado 2 ou 3 artigos, depois vai ser um pós-doutor, cuja função dele é, essencialmente, produzir artigo. Então, ele cai nessa indústria de produzir artigo e fica muito mais fácil seguir nesta estrutura. E, às vezes, quando você coloca esse professor para dar aula, ele ainda não tem, vai demorar um pouco para chegar e para construir essa carreira de professor, enquanto a carreira de pesquisador estava mais consolidada, né? E essa carreira
paralela, que é a carreira de administrador dentro da universidade, né? Essa é uma carreira que é uma cruz, né? E que nenhum professor de verdade gosta muito, né? Mas que alguém tem que fazer o jogo sujo, né? Porque eu acho que aí o Alexandre até se dispôs muito tempo a fazer isso, né? Eu fiz algumas vezes, né? Mas eu fazia e corria, né? Faço um período só e, repetir de novo não, reeleição jamais, né? Então, acho que isso é uma característica que a gente tem que louvar. Alguém tem que fazer isso e o Alexandre tem feito isso muito bem ao longo do tempo, né? Eu falei antes, no nosso processo de avaliação, né? Vou repetir aqui na presença do Alexandre, né? Nós estamos acostumados, né? Principalmente quem trabalha nas pós-graduações, a ser medido atualmente, né? Pelos fatores de impacto. Para um professor se qualificar para uma pós-graduação hoje em dia, ele tem que ter fator de impacto, ou os artigos que ele produz tem que ter fator de impacto tanto. O índice H dele tem que ser não sei quantos, né? Mas nenhum fator de impacto mede o impacto real na sociedade que um professor tem, né? Então, se eu for contar qual é o meu maior fator de impacto de verdade, se eu for assim olhar, foi trabalhar na criação do curso de engenharia de petróleo. Isso é o que gerou mais impacto para a sociedade, sem dúvida. Não, eu tenho um artigo que tem, sei lá, 200 citações, não sou também um professor assim, não. Então ele tem um fator de impacto alto. De verdade, não, né? De verdade, se eu pegar lá quantos alunos a gente formou, isso é que é de verdade o fator de impacto, e os sistemas de medição de produtividade e tal não levam isso em conta. Mas estou feliz de estar aqui na sua banca, caí aqui assim meio, né, eu era o suplente, como o Manier disse no começo, né? Suplente é aquele que você não posso, você não pode, claro, suplente, sem dúvida, né? Não vou fazer nada mesmo, né? Vou só aqui. Se alguém precisa aparecer lá como suplente, a professora Roseli também estava de suplente, e que ótimo que ela pôde participar. Mas fico feliz de você fazer parte dessa banca que está reconhecendo o seu trabalho. Li o seu memorial, lembrei de algumas situações, acho que você tem uma história de vida muito importante. Difícil de fazer perguntas, né? A pergunta clássica é o que você vai fazer daqui para frente. Aí isso você já respondeu. Eu só sugiro o seguinte: começa a trabalhar menos, dá mais trabalho, começa a orientar mais. Orientar é ótimo, né? De verdade, você não tem tantas orientações assim, mas orientar é muito mais fácil do que dar aula, né? Você vai lá, eu digo que eu desoriento meus alunos, eu oriento apesar de eu ser o orientador, mas o cara que faz tudo, e seu nome aparece lá, né? De vez em quando você dá uma ideia para o cara assim e tal, e alguns até gostam, né? Nossa, ele é excelente, né? Orientador, mas de verdade, isso é a minha sugestão, caminhar mais, trabalhar menos, trabalhar mais em orientação de graduação. Eu sei que você não tem uma perspectiva de pós-graduação, mas acho que essa também é uma perspectiva que um professor deve olhar, talvez com mais calma. Como é que pode se inserir numa pós-graduação? Tem diferentes pós-graduações, não precisa ter as pós-graduações clássicas, né? Ou naqueles ramos muito científicos, né? Você tem, sei lá, acho que é um caminho que acho que, não desmerecendo o caminho, mas reconhecendo o caminho que você teve antes, mas acho que caminhar, olhar a pós-graduação como uma possibilidade interessante. Claro, se o mundo da graduação é cheio de complicações, de relacionamento entre os professores, na pós-graduação é pior, né? Mas é uma coisa que eu acho que vale. Na verdade, essa história, eu já virei professor titular e aí acabou, não preciso mais me preocupar com as burocracias.
Mas acho que é interessante olhar, é interessante ter um professor, ter um aluno que, sei lá, numa orientação de doutorado, que desenvolveu uma ideia interessante e que depois vá seguir uma carreira acadêmica também, né? Porque quando você não atua na pós-graduação, os seus filhos, né, eventualmente só vão seguir a carreira acadêmica, os seus filhos acadêmicos. E quando você atua mais na pós-graduação, você vai ver ali, você tem isso mais de perto. Bom, era isso, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa. Ô, professor Virgílio, só agradecer também suas palavras, agradecer a sua colaboração, né? Trabalhamos junto na consolidação do curso de Engenharia de Petróleo. Você foi o pai e eu fui o padrinho que conduziu no melhor caminho, né? E, mais uma vez, agradecer a vocês todos pela participação e pelas palavras, né, que muito me fazem bem, tá? É só isso, tá? Muito obrigado a todos pela participação de vocês, pela disponibilidade de vocês. Eu não sei se cabe isso, a professora Érica está presente. Professora Érica, você quer fazer algum comentário? Não sei se isso cabe dentro do ritual, mas é como se fosse uma participação do público, sempre cabe, né? Eu acho que as outras pessoas estão assistindo, se houverem outras pessoas, estão assistindo por streaming, né? Então elas não têm participação efetiva, mas quem está na sala aqui é a professora Érica, além de do Adailton e do Rafael. Se alguém mais quiser fazer o uso da palavra antes da gente encerrar essa primeira sessão, ou essa sessão da manhã. Tranquilo, quer dizer, só que bom que tudo, né, correu com tranquilidade. Agradeço toda a dedicação, né, de vocês, as palavras aí de incentivo, né, para o Alexandre. E vamos, então, ter uma pausazinha agora, né, para a gente poder ter uma segunda parte da conferência, que deve ser, com certeza, tão emocionante, né, acredito, quanto o memorial. A professora Fabiana entrou. Professora Fabiana, você quer falar alguma coisa? Bom, eu estava atrasada, porque eu estava no YouTube, tem uma diferença lá, por isso que eu entrei já, vocês já estavam encerrando. Queria agradecer a Virgílio pela condução aí dessa primeira etapa, parabenizar o Alexandre por essa trajetória profissional, né, que tanto nos emocionou quando foi agora apresentada, né? Eu confesso que fiquei bastante emocionada e falei, que bom que eu estou assistindo pelo YouTube, porque senão ia ser daquelas que, limpando as lágrimas. Parabéns, Alexandre, né? Foi muito bonito ver a sua história contada por você, dessa forma, né? A gente diz que o Alexandre realmente é aquele que está sempre ali apoiando os professores mais novos na escola. Dá os gritos dele lá no corredor, todo mundo se assusta, quando vai ver, é um querido, uma pessoa que está sempre apoiando, né? Quem quer ser professor como ele. Agradecer a banca, feliz de ver o Hélio, foi meu professor, né? Agradecer, feliz em te ver, agradecer a todos vocês em nome da diretoria da escola e voltamos daqui a pouco. Obrigado, Fabiana, então, pelas palavras. Obrigado, Fabiana. Eu acho, então, que a gente pode encerrar essa primeira sessão, só lembrando aos membros da banca de me mandarem um terceiro e-mail agora, confirmando a participação. Pelo que eu li na ata, não tem exatamente uma aprovação desta sessão, então é, no fundo, só uma confirmação da participação nessa sessão de defesa do memorial. Ok? E a gente volta, então, na parte da tarde, na sessão que o Alexandre vai apresentar a conferência. Eu observo que, na parte da tarde, nós vamos usar um outro link que foi enviado ali no e-mail. Ok? Então, bom apetite a todos aí, que aqueles que forem almoçar.
Bom almoço para todos. Até mais. Obrigado a todos, até daqui a pouco.